Oi, oi, queridos, bem-vindos à comunidade. Esse vídeo de hoje ele é exclusivo, né, para essa comunidade. É um vídeo onde nós vamos falar um pouco mais aprofundado, né, nas questões que nós tratamos de uma forma geral, né, no canal para todo o público, porque é uma escolha minha, né, fazer isso. Porque nem todas as pessoas que chegam num vídeo, né, público no YouTube estão prontas ou preparadas o suficiente para entender e para compreender a profundidade de certas coisas, né? Então hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre as sombras, tá? Vamos falar de luz e sombra, né? A dualidade, o dual, tudo é duplo. Esse livro, né, nos traz aqui uma clareza a respeito disso, tá? O que o Kybalion nos fala sobre a dualidade? Ele diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de oposto. Semelhantes e dissemelhantes são o mesmo, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam, as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion, esse é o quarto princípio hermético. A dualidade, né? Aqui traz para nós a questão de que todos os extremos, eles se encaixam, eles se encontram, né? É quando nós falamos o seguinte: olha, todos nós somos luz e sombra. Muitos operam na sombra, outros operam na luz. Mas o sábio, o mago, ele opera no caminho do meio. Ele entende que essas duas partes, elas se complementam. O mago, ele compreende, o sábio, né? Ele compreende que ele não pode eliminar a sombra. Ele pode integrar, né? Ele pode fazer com que esses extremos, esses opostos se complementem, formando assim um ser completo, um ser inteiro. Aqui entra aquela questão que eu digo para vocês: não lute contra a sua própria natureza. Aceite quem você é. Aceite os seus defeitos, os seus erros e os seus acertos. Aceite. Não quer dizer que você vá continuar operando no modo errôneo, que você julga errado. Que eu também já disse, certo e errado é uma questão cultural, tá? Então, preste atenção nisso, no que eu vou dizer para vocês aqui. Olhe sempre para você, sem classificar aquilo que você está vivendo no momento. Uma situação, uma forma que você agiu no momento, sem classificar. Você entenda, você está aprendendo. Todos nós estamos aqui aprendendo. E se você está aprendendo, você não precisa ser punido quando você erra. Você está aprendendo. Você é uma expressão do todo. Você está aqui. O todo está experienciando, está se expressando através de você, tá? Então, para que nós possamos compreender e saber integrar as nossas sombras, é importante que você entenda que o certo e o errado, o feio e o bonito, o alto e o magro, o grande e o pequeno, são a mesma coisa.
são a mesma coisa. O Kybalion, ele nos diz aqui o seguinte, olha, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. São idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos, eles se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Não existe a verdade última do universo. Quando você compreender, quando você estiver completo para compreender a verdade última do universo, você volta para o todo. Você não fica mais aqui, não tem mais necessidade de você continuar experienciando aqui, tá? Então, gente, entenda uma coisa. Quando eu digo para você, usa uma sombra sua a seu favor, cresça com essa sombra. É você integrar essa sombra, é você trazer luz para essa sombra. Lembra? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu disse que eu precisei explodir numa raiva enorme, imensa, intensa. Mas foi uma raiva tão profunda que o meu corpo todo, cada célula do meu corpo estava revoltada com aquela situação em que eu estava vivendo, para que eu tomasse uma decisão de transformar a minha vida, de mudar a minha vida. Para que eu começasse a estudar e entender que não existe capeta nenhum, não existe diabo tentando você. São as suas decisões, as suas escolhas, é sua responsabilidade. Enquanto nós estamos culpando algo fora de nós, pelas nossas decisões, pelo modo como nós vemos e vivemos a nossa vida, nós estamos negligenciando o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento. Porque é muito fácil eu fazer uma coisa errada e falar assim, o diabo me tentou. Esse diabo é uma criação nossa. É uma criação da mente, da consciência humana. Ele existe? Existe. Por quê? Porque nós criamos. Mas não é ele quem nos tenta, não é ele quem nos leva a cometer erros. Somos nós mesmos. São os nossos desejos, as nossas vontades reprimidas que nos leva a cometer coisas que nós julgamos errados. Porque a nossa cultura nos ensinou a olhar para isso como algo imundo, como algo errado, como algo extremamente pecaminoso. Mas não existe um diabo, gente, que te empurra para cometer erros. Somos nós mesmos. São os nossos desejos, as nossas vontades reprimidas, tá? E eu digo algo a vocês, digo mais a vocês. Você carrega os desejos reprimidos de todos os seus ancestrais. Estão impressos no seu DNA. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Então isso não é culpa minha, é culpa sua? Não. É culpa dos seus ancestrais? Não. Mas a responsabilidade agora é sua. Por quê? Porque você é os seus ancestrais. Gente, isso que eu estou dizendo aqui, quem compreender vai virar uma chave e vai dar um salto de consciência enorme. Quando eu compreendi isso, gente, foi como se verdadeiramente um véu estivesse sido rasgado na minha frente. A verdade na minha frente. Existem, muitos dizem assim, por que o conhecimento ele foi dado para poucos? Porque nem todos estão aptos ao conhecimento. O conhecimento é para todos, mas nem todos é para o conhecimento.
As coisas acontecem na nossa vida gradativamente, de acordo com o nosso grau de consciência, de acordo com a nossa evolução. Sabe? Existem questões. Vou dizer para vocês aqui algo que eu cresci ouvindo. Eu ouvi muito cedo da minha mãe, lá onde morávamos, tinha um rapaz. Hoje eu olho para aquele rapaz e falo, cara, ele não era compreendido porque a inteligência dele, o conhecimento dele não era desse mundo. Sabe, as pessoas não tinham capacidade para digerir a inteligência daquele rapaz. Ele era considerado doido. Foi um rapaz que estudou muito. Ele era extremamente... Gente, qualquer questão lógica, qualquer coisa de matemática, de tudo que você perguntava a ele respondia assim, ó, sem precisar pensar muito. Foi um ser que veio pronto, né? Eu vejo isso, que ele veio para naquela época, ele veio com uma grande missão, mas algo impediu que aquela missão fosse cumprida naquele lugar. Ou talvez não, porque eu estou aqui hoje lembrando disso e passando para vocês. Então eu perguntei à mamãe o seguinte, mamãe, por que ele está assim? Sabe o que todos naquela comunidade falaram? Ah, minha filha, ele ficou desse jeito de tanto estudar. Ele ficou louco de tanto estudar. Percebe a crença, a profundidade que existe nisso aí? Vocês conseguem perceber como que o conhecimento nos foi negado? Como que nós fomos projetados, uma consciência nos foi projetada para nós buscarmos as respostas prontas do externo e não fazer a nossa própria busca, não entrar, não nos centralizar e buscar resposta por nós mesmos. Gente, uma vez eu fiz uma pergunta dentro da igreja batista, que eu era da igreja batista. Eu perguntei ao pastor o seguinte, pastor, eu tenho uma dúvida. Tava ele e a pastora, eles me chamaram na casa deles, né, para conversar, que acho que eles já estavam notando que eu estava ali um pouco arredia, e eu fui. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, pastor, me diz uma coisa, se Deus não é humano, ele não possui sentimentos humanos, tá? Se Deus é um ser imutável, é um ser amoroso, é um pai generoso, né? Por que a Bíblia descreve Deus tão parecido com o ser humano? Aí ele respondeu para mim, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu falei, ok, entendi, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas esse mesmo livro diz também que Deus, ele é um ser imutável, que ele não muda. Ele continua o mesmo. Tudo bem, eu entendo isso. Diz também que é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então, por que esse Deus escolheu um povo? Por que esse Deus escolheu um povo, escolheu uma nação? Esse aqui são os meus escolhidos, tá? Ok, isso aqui é meu povo, é posse minha, é minha gente. E colocou esse povo para matar todas as outras nações. Ele olhou para mim e falou assim, Catarina, tenha cuidado, porque o conhecimento, muito conhecimento, é perigoso. Só falou isso, não me respondeu nada.
E depois daquele dia eu fui só esfriando, porque eu percebi que a religião, ela também não tinha as respostas para as perguntas que eu tinha. Eu fui considerada, a partir daquele dia, como novamente, né, dentro daquele grupo que eu tentava fazer parte, eu fui a ovelha negra. Eu falei, ok, tudo bem, eu aceito isso. Eu aceito ser a ovelha negra. Eu fui a ovelha negra na minha família, sou a ovelha negra aqui na igreja. Eu aceito isso. E fui viver com isso. E fui buscar respostas por mim mesma. Então tudo aconteceu. As respostas elas estão vindo de uma forma magnífica. Gente, entenda uma coisa. A Bíblia foi escrita por homens. Tá? Ah, foi um livro canalizado. Todos esses livros foram canalizados. Tudo foi canalizado. Toda leitura, toda espécie de conhecimento, ele é canalizado. Entenda isso. Compreendam isso. Tá? Eu não estou falando que a Bíblia está errada, porque não existe certo e errado. Para um povo, para uma cultura, aquilo está certo. E tá tudo certo. Faz sentido? Tá te ajudando, te ajudando a expandir a sua consciência? Você está crescendo? Você está evoluindo? Legal, meus parabéns, continue. Tá trazendo, tá respondendo as suas perguntas? Tá fazendo sentido para você? Meus parabéns, continue. Não está? Ok. Que tal você buscar por outras filosofias? Que tal você buscar por outras filosofias? O todo não se limita, tá? O Deus da Bíblia não é o todo. O todo, ele não se limita. O todo é tudo. Tudo. Não tem nada fora do todo. Todas as filosofias é o todo. Então rasga de uma vez por todas esse véu de separação. Não existe separação, tá? Então, Catarina, se não existe separação, por que existe tantas filosofias? Porque cada um vai identificar-se, vai encontrar-se em uma filosofia. Todas essas filosofias são caminhos. Muitos vão passar por muitas filosofias. E quando você se identifica com uma, não quer dizer que você tem que parar ali, estagnar. Cheguei, encontrei, estou pronto. Não, você não está. Continue, avança, não para não. Sabe? Não para não. Então entenda isso. Entenda isso, o todo é tudo que há, é tudo que existe. O todo, então quer dizer que tudo que existe, se tudo que existe é o todo, então quer dizer que as coisas ruins também é o todo? Não existem coisas ruins. Essa é uma classificação humana. Isso já te deixa livre do pecado, da culpa do pecado. Só existem pessoas, só existem aqui expressões do todo experienciando uma realidade que agora é tridimensional. Daqui uns dias, né? Isso vai evoluindo. Você está aqui crescendo, aprendendo, evoluindo. Você é uma expressão do todo. Tá? Do todo. O todo não tem nome. O todo é inominável. Não existe um nome, não existe uma palavra, não existe um significado para o todo. O todo é tudo, é o todo e é o nada também. Ele está em tudo. Entenda isso. Por isso é importante que você, ser divino, busque o conhecimento. Estude as sombras.
tá? Elas fazem parte do todo. E você é o todo. O todo, você está no todo. E o todo está em você. Então você pode sim estudar qualquer coisa, qualquer filosofia. E não, o conhecimento ele não te enlouquece. E não, o conhecimento ele não te deixa maluco da vida. Não. Tá? Vão olhar para você de forma diferente, vão. Mas você vai entender que tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um está em um grau na escala evolutiva. E isso falando em escala aqui, para deixar uma forma humanamente compreensível para se falar, porque para o todo não existe isso. Ele é tudo, então ele está em tudo ao mesmo tempo. Não existe separação. A separação, esse negócio de nível mais alto, mais baixo, em cima, isso é humano, gente. Isso é simplesmente uma expressão humana, uma forma da humanidade, do todo, experienciar com essa humanidade. Se expressar nessa humanidade. Tá? Então, entendam isso. Então, tudo está certo. E tudo são meias verdades. Todas as verdades são meias verdades. Então entenda, cada filosofia dessa, cada egrégora tem sua sombra. O cristianismo criou o diabo, Satanás, né? Essa é a sombra do cristianismo. Quais são as coisas, quais são as implicações dadas a Satanás? Né? Que ali é o pecado. Por exemplo, a luxúria, o sexo, o não sei o quê. Um monte de coisinhas que, na verdade, foram, né, foram colocadas neste ser e colocado com ele como responsabilidade daquilo. Ou seja, se eu faço algo bom, isso é Deus, né? Se eu faço alguma coisa que essa filosofia julga mal, isso é diabo, é Shaitan, Satanás. Ele me fez fazer aquilo, ele me empurrou para aquilo, né? Mas quando eu faço uma coisa boa, nossa, eu fiz isso e foi, nossa, fulano é uma pessoa boa demais, que nossa, você olha para fulano e vê Deus. Mas quando a pessoa faz algo errado, você olha para fulano, nossa, é uma pessoa tão boa, foi o diabo que fez ela fazer aquilo. Você não vê o diabo na pessoa, né? Mas os dois habitam ao mesmo tempo naquele ser. Porque há uma sombra criada. Uma sombra que nós criamos. Uma sombra que o coletivo, a consciência coletiva criou. Então, logo ela existe. Penso, logo existo. Compreende, gente? Gente, eu espero de verdade que vocês estejam conseguindo acompanhar esse raciocínio. Porque isso vira uma chave na sua mentalidade. E esse Deus, né? Esse Deus da Bíblia, esse Deus que mata crianças, esse Deus que promove guerras, né? Esse Deus que julga que a fé do outro é uma coisa não tão boa. Essa filosofia que demoniza a fé do outro, dos outros, essa filosofia, uma filosofia que quer impor a sua verdade, quando na verdade é apenas meia verdade, né? Como a gente bem entende, essa filosofia, ela quer impor aos outros que compreendam isso. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quantos de vocês
Já foi convidado para ir a uma igreja. Certo? Agora convida um crente para ir com você lá na sua umbanda, na sua quimbanda, no seu espiritismo. Não importa o lugar que você frequenta. Convida e você vai ver. Na hora você vai ver o preconceito e a repulsa. Porque aquilo lá está fora daquele Deus. Aquilo lá não pertence àquele Deus. E está tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado. Essa é a questão que eu quero entender. Quando nós compreendemos isso, gente, a gente para de brigar por essas coisas pequenas. Para de tentar olhar para o outro e falar, olha, fulano está indo para o inferno. Inferno, gente, inferno é outra coisa que a nossa mente, a nossa consciência criou. Existe, porque nós criamos. O jardim do Éden, o paraíso e o inferno é outra coisa. São os dois polos de uma mesma coisa. Entende? Dualidade é o dual. São as duas polaridades de uma mesma coisa que se complementam. E onde está o paraíso e o inferno? Dentro de cada um. É uma condição mental do ser. É uma condição mental. Onde foi que o conhecimento tornou-se algo perigoso? Está lá no primeiro livro do livro. Lá no Éden. Quando o diabo, né, fez a mulher pecar. E por aí nasce já um monte de situações que leva a essa problemática que a humanidade, esse mar de confusão que a humanidade vive hoje, quando na verdade a vida ela é muito simples. É cada um cuidando da sua própria vida, crescendo e aprendendo com tudo que vem, tudo que chega para ele, tudo que acontece na própria vida, sem culpar e sem responsabilizar ninguém. Não existe um Deus fora de você, não existe um diabo fora de você. Está tudo dentro. Está tudo dentro. Você é direcionado segundo a sua consciência, a sua conscientização. E é assim que você olha para os arquétipos hoje em dia. Entende? Com qual versão, com qual polaridade de um arquétipo você se conecta? Você se conecta com a polaridade negativa, que é também uma classificação puramente humana para a gente poder entender, ou você se conecta com a polaridade positiva de um arquétipo. Ou você se conecta com o arquétipo em si, o caminho do meio, o caminho do sábio, o caminho do mago, o caminho da sabedoria, o caminho do meio, aquilo que entende que as duas polaridades formam o ser e que uma não coexiste sem a outra, né? São coisas que a gente deve pensar. São coisas bastante interessantes que a gente precisa começar a pensar. Mas nós fomos incentivados a não pensar, né? Já ouviram aquele ditado? Mente vazia, oficina de Shaitan. Por quê? Porque se você esvazia a sua mente, se você se esvazia do mundo, do externo, do lá fora, você vai se conectar com o seu verdadeiro eu. Você vai se conectar com a sua essência. Você se conectando com a sua essência, você vai adquirir ali o conhecimento. E o conhecimento foi algo que foi demonizado também, né? Então, mente vazia, oficina de Shaitan.
Não, mente vazia. Mente vazia. É a oficina do seu eu superior. É quando você tem a oportunidade de se conectar, de compreender quem você verdadeiramente é. Então não tenha medo de esvaziar a sua mente, tá? Não tenha medo de esvaziar a sua mente, não tenha medo de buscar por conhecimento. Quando você busca por conhecimento, você compreende também que o medo nada mais é do que um desejo reprimido. Tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá, meus queridos? Então, encerro por aqui e até o próximo vídeo, tá bom?